Olá! Está começando mais um Anverso, programa produzido pelos alunos do curso de jornalismo do Centro Universitário Franciscano. Hoje vamos falar sobre o atual cenário do jornalismo. E para conversar conosco sobre este assunto, convidamos as jornalistas e professoras Nelly Mombelli e Glaise Palma. Muito obrigada pela presença de vocês, professoras. Para começar o nosso bate-papo, a gente vai fazer alguns questionamentos. Queria perguntar para vocês, é comentado em redações, em salas de aula principalmente, sobre uma possível crise no jornalismo. Queria saber a opinião de vocês, se existe uma crise ou se é apenas uma crise do formato tradicional do jornalismo. Começo? Pode começar, por favor. Então, quando tu falaste que esse bate-papo ia ser sobre a crise do jornalismo, a gente não chegou a falar sobre que tipo de crise, que a gente ia discutir aqui. E pensando assim no primeiro momento, eu acho que a gente pode falar sobre pelo menos dois tipos de crise que o jornalismo vive hoje no Brasil. Um é a crise ética, que eu acho que na verdade perpassa toda a sociedade e advém da crise social que nós vivemos hoje, da crise que a gente está vivendo de maneira geral no país, uma crise ética no país e que acaba, claro, sendo refletida no jornalismo, na maneira de fazer o jornalismo, na maneira de pensar o jornalismo, e pela crise da questão do desenvolvimento tecnológico, porque aí também o jornalismo tem que se repensar do ponto de vista de formatos, de meios, de como se reinventar frente a esse desenvolvimento tecnológico. Então, eu acho que sim, eu acho que vivemos uma crise no jornalismo, eu acho que a crise no jornalismo em relação à tecnologia, a formatos, é uma coisa que é uma coisa boa, que vai gerar... porque uma crise ela sempre pode ser vista sob dois aspectos, do aspecto negativo, e do aspecto de que é uma chance de reinvenção. Então, sob o ponto de vista da tecnologia, o jornalismo está se transformando, e eu acho que estão surgindo coisas positivas disso. Sob o ponto de vista ético, eu acho mais complicado, embora também possam surgir coisas boas disso, mas a gente não está numa fase nada boa, assim, a gente não está conseguindo vislumbrar nada muito positivo a curto prazo, pelo menos. Então, para começar assim, essa conversa, eu diria isso, que são, a princípio, esses dois pontos de vista dessas duas crises e que podem surgir coisas boas, mas a questão ética é uma coisa complicada porque é muito mais complexa. Porque isso se reflete no jornalismo, mas não é do jornalismo, é uma coisa da nossa sociedade atual. Eu concordo contigo e acho que também quando a gente fala em crise, talvez, pelo menos no meu ponto de vista, essa crise do jornalismo ela não é uma coisa que é de agora, talvez a gente está falando muito mais sobre ela agora com essa cobertura mais tendenciosa que a gente teve nos últimos tempos, e aí eu acho que essa crise ela vem com tudo porque a gente tem um embate entre a mídia tradicional e as mídias ditas independentes, que se dão sobretudo nas redes sociais, nas mídias digitais. Mas eu acho que o jornalismo ele está numa constante crise, se a gente for pensar, 2009 foi a época que caiu o diploma e veio uma coisa que foi de cima para baixo, sem ser discutida. Então ali já se falava na crise do jornalismo, porque enfim, por que fazer jornalismo se o diploma não é algo mais obrigatório, Sendo que é uma profissão muito importante, que tem toda essa relação de mediação com a sociedade e que tem todo esse trabalho em relação ao interesse público. E talvez a gente pode voltar, eu já vi alguns textos e alguns pensadores, enfim, escritores falando que, e aí claro, talvez é uma certa nostalgia, não sei, mas que jornalismo mesmo se fazia na época da ditadura, porque daí era esse jornalismo combativo. Óbvio que a gente tem jornalismo muito bom ainda, mas eu acho que essa crise não é uma coisa de agora. Eu acho que, eu entendo que é bom que o jornalismo esteja sempre em constante crise, porque no momento que tu acha que está fazendo a coisa certa,
e toma aquilo como certo, vai sempre ser a única forma de se fazer e não vai se tentar buscar novos desafios e trabalhar de forma diferente. Então, eu acho que depende muito do que a gente entende como crise. Tem a crise ética, que eu acho que é uma questão, assim, que se precisa pensar e que eu acho que ela deve redirecionar os caminhos do que a gente entende por jornalismo no Brasil hoje, mas tem esse outro tipo de crise que é essa constante transformação que eu acho que ele precisa sofrer. Sim, que no caso, antigamente, as notícias eram informadas somente pelos grandes veículos. Vocês acham que, de que maneira que mudou com essa entrada das mídias sociais, do jornalismo independente, que é muito comentado agora, enfim, está em alta, vamos dizer assim. O que mudou no cenário do jornalismo, as mídias sociais? Eu acho que as mídias sociais, elas abrem essa possibilidade de trazer outras narrativas, de trazer outros pontos de vista sobre uma mesma questão, um mesmo fato. Porém, eu acho que isso é profundamente positivo e eu sou muito entusiasta dessas mídias independentes. Inclusive, eu sempre falo em sala de aula, principalmente, que esse é um momento muito importante para que a gente pense em novas formas e novos formatos de se fazer jornalismo. Mas eu acho que uma coisa que a gente tem que ter muito claro é que essas novas mídias, por mais que elas diversifiquem o olhar, a gente tem que pensar até que ponto elas chegam para o conhecimento da população. A gente tem que pensar que a televisão e o rádio ainda são meios profundamente massivos no país, né? A TV, ela está em 98% dos domicílios brasileiros. A gente tem uma TV aberta que é privada e a TV pública que está na TV a cabo, que é paga, então é uma inversão, né? A gente está num processo aí de indo para a TV digital, onde poderia se rediscutir essa questão, mas não está havendo uma rediscussão, enfim. Eu defendo a regulamentação da mídia, a regulamentação não no sentido de censura, mas nesse sentido de se pensar essa distribuição de concessões de canais públicos, que no Brasil, se a gente estudar lógicas de outros países, no Brasil é totalmente inverso, né? Aqui o sistema de comunicação, ele nasce privado e ele continua privado e com monopólios e oligopólios. Então, eu acho que essa questão das mídias independentes, elas são muito importantes, mas eu acho que a gente tem muito ainda para ir trabalhar com elas para que elas possam... Eu não sei, elas não concorrem com as mídias tradicionais. Eu acho que elas balançam na forma de cobertura. Balança um pouco a estrutura, né? Mas ainda é pouco, né? Porque se a gente for observar, assim, tem duas coisas sobre as quais foram faladas que eu queria comentar. Uma é a questão da TV pública, e daí rende um debate só sobre isso, porque está virando TV estatal, e daí qual é a diferença, né? E outra coisa, essa questão da mídia alternativa, que durante a pesquisa do meu doutorado, eu fiz uma pesquisa com jovens estudantes do ensino médio, né? Para entender como é que eles se informam, se eles se informam, como é que é o uso da mídia deles, o consumo e tal. E uma das primeiras coisas que eu notei é que são poucos os que chegam a ter contato com essa mídia alternativa. Eles veem Globo, eles, quando leem jornal, leem os jornais das grandes redes, revista, a mesma coisa, televisão... Ou é Globo ou é Netflix, mas eles não vão para outras possibilidades de canais, como TV Brasil, por exemplo. Que mais? Né? Rádio é música, de uma grande rede também. E sites alternativos, como é que eles ficam conhecendo? Quando eles fazem parte de algum grupo de amigos que é mais alternativo e que busca, e que é mais crítico e que busca essas fontes, né? Mas é uma minoria que conhece esses sites alternativos, né? Que divulgam essas informações sob uma outra ótica. Então não adianta, porque a mídia tradicional, ela encontra agora esse novo meio de se propagar, né? Que são as grandes redes, e elas continuam firmes nesses outros meios, né? Então é só uma extensão delas.
E realmente eu acho que a abrangência desse... Claro que eu vejo como muito positivo esses canais alternativos, essas possibilidades. Mas eu não vejo que eles estejam conseguindo o alcance que eu gostaria que eles tivessem, que fosse de mais igualdade com os canais, né, tradicionais. No caso, vocês acham que a internet deixou o jornalismo mais plural ou apenas com mais informantes? Eu acho que as duas coisas. Eu vejo como mais plural e como mais e com mais informação também. E aí eu acho que cabe né, ao leitor, enfim, ao público, para não falar consumidor, né? Porque hoje a notícia ela é vista muito mais como um produto à venda, como fala o filme do Jorge Furtado, né? Que na verdade é tu quem vai construir a ordem das coisas e dos pontos de vista que quer consumir, né? Tu tem acesso ali, mas a grande questão é assim, se tu acessa, né? E o que tu faz com aquilo? Se tu busca também ver diferentes pontos de vista. Às vezes eu tenho acesso a uma infinidade de coisas, mas eu vou ler só aquilo que me agrada e aí fica um pouco difícil de, por exemplo, entrar numa discussão, né? De abrir olhar e pensar a respeito. Só para fazer um adendo um pouco em relação ao que a Glaís comentava antes, quando a gente fala nessa questão da internet e nesse acesso à informação da internet, uma coisa que eu sempre falo, assim, e que sempre leio bastante sobre, ou seja, a gente está com um pouco mais de 50% da população brasileira com acesso à internet à banda larga, ou seja, é metade da população, né? Não é muito, no tamanho das proporções que tem o nosso país. E aí, 50% dessa população acessa a internet. E o que essas pessoas acessam na internet, né? Qual a porcentagem de informação que elas acessam? Porque é muito mais entretenimento, é muito mais rede social. E aí, assim, não tenho nenhuma pesquisa para trazer, mas, assim, muito do que a gente conversa, né, principalmente com jovens, e também com as mais diversas faixas etárias, é que o consumo de notícia, que as pessoas não vão necessariamente no site de um veículo ou de um grupo independente, é o que aparece no feed, né? Da rede social, na timeline. Do Facebook, ou seja, então, assim, a gente tem que pensar que, por exemplo, o Facebook tem um algoritmo que também vai encaminhando para algumas coisas conforme as coisas que tu acessa na internet, né? E aí acaba que talvez o consumo de informação pela internet seja pouco, né? É muito mais talvez para entretenimento, sendo que a gente está falando aí de um montante só de metade do país que realmente tem acesso. E além desse pouco, esse algoritmo faz com que o sistema cria uma bolha, né? Então eu, na minha timeline do Facebook, só vejo, daí isso é uma experiência pessoal, mas eu vejo várias pessoas que comentam isso, né? Só vejo opiniões e notícias que concordam com o meu ponto de vista, né? Então cria essa bolha, porque daí eu não vejo outras opiniões, eu não vejo embate, né? E ainda quando as pessoas veem embates, ainda colocam ali assim, bloqueei, né? Porque as pessoas hoje fogem disso, existe um antagonismo hoje e as pessoas só querem ver e ouvir aquilo que concorda com elas, né? Sim. Então é complicado. Em vista desse cenário, vocês como professoras, que orientação vocês dão aos alunos? Eu trabalho muito na linha da mídia alternativa, né? Porque eu tenho uma vinculação com isso muito forte. Sempre procuro trazer diversos exemplos e para pensar sempre diferentes olhares nas pautas, porque quando a gente fala em mídia tradicional, a gente já tem meio que mais ou menos um molde das formas de cobertura. E uma coisa que eu tenho percebido muito hoje, assim, principalmente mais de jornalismo local e regional, é de um jornalismo que eu falo institucional, ou seja, é quando está havendo uma confusão, tá, nesse jornalismo mais local e regional, da relação entre case e pauta. Se pega um case para fazer uma pauta, mas o case é a pauta, ou seja, fulano vira a pauta.
Ele não é um exemplo do contexto do que aquela história envolve. Então, eu acho que o jornalismo, por um lado, hoje, principalmente o tradicional, ele peca muito por tirar de contexto algumas questões. E talvez o jornalismo mais independente, mais alternativo, e aí, claro, eu posso também estar sendo tendenciosa, mas é porque é o que eu consumo, que eu gosto mais de consumir, eu vejo que ele está voltando muito para buscar esse contexto e para buscar essas diferentes narrativas que geralmente estão à margem e que não têm vez no tradicional. É o olhar que eu lanço. Eu acho que a gente tem uma especificidade aqui, né, no jornalismo, de formarmos profissionais críticos e que vão ser cidadãos críticos, porque isso não é separável, né? Eu sou profissional crítico e eu não sou um cidadão crítico. Eu acho que isso é transformador para alguns alunos que entram aqui e que nos 4 anos vão, né, desenvolvendo suas habilidades jornalísticas, e entre as habilidades jornalísticas está o de ser crítico frente à vida, né? Então eu acho que essa é uma das principais qualidades, na falta de uma outra palavra, que um jornalista tem que ter, né? É ser crítico, é sempre duvidar e sempre pensar que o mesmo fato não tem só 2 versões, ele tem, na verdade, muitas versões possíveis, né? E sempre dá o espaço para interrogação, e sempre dá o espaço para dúvida, e sempre dá o espaço para o antagônico, porque eu acho que é assim que a gente cresce. Mesmo que seja para eu ler os argumentos com os quais eu não concordo, ou ver ou ouvir, enfim, mas que vão me ajudar a crescer e a refletir sobre o meu posicionamento e até a pensar, não, com esses argumentos ali, antagônicos aos meus, eu fico ainda mais forte nos meus, né? Não é uma questão de ser de um lado ou ser do outro, mas eu acho que nós, enquanto cidadãos, enquanto jornalistas, temos que ser plurais. A gente tem que dar voz para todos e a gente tem que tentar compreender também todos os lados, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que é um trabalho de reflexão e de criação dessa consciência crítica que todo jornalista tem que ter. E dentro disso eu destaco 3 coisas, 3 pontos que eu considero bem importante, assim, que é sempre a questão do contexto, né? A questão da apuração, porque hoje é muito fácil a gente se perder na apuração com a quantia de informação e de contatos que a gente consegue fazer, principalmente com a ideia do jornalismo móvel, de eu estar me deslocando para o local do fato, por exemplo, e eu estar já contatando pauta, eu estou em contato com a produção, com alguém da produção na redação. Então, assim, é muita coisa que chega rápido e que circula rapidamente, e é muito fácil a gente se perder na apuração, né? Quando a gente, por vezes, fica muito mais fazendo contatos pela rede, por exemplo, e não tem esse contato não bota o pé na rua, no mundo real. E uma outra questão que eu acho que é crucial e que é o cerne do jornalismo, que é a questão do interesse público, porque é a função social do jornalismo. Então, quando eu falo dessa questão do jornalismo institucional, é porque, às vezes, acaba que o interesse privado, ou o interesse do público acaba sobrepondo o interesse público, que é o que deveria ser o primordial em qualquer atividade jornalística. Eu acho que essa questão hoje do jornalismo e da vida da gente, né, dessa questão da velocidade que está perpassando todos os níveis da nossa vida e que chega até o jornalismo, de que tudo é muito rápido, tudo acontece muito rápido e a gente tem que dar notícia com muita velocidade, ela está atrapalhando bastante, sabe? Porque tu deixa de conversar com as pessoas para apurar bem as coisas, né? Tu manda mensagem para um, tu liga para o outro, tu fala com o outro pessoalmente, e tudo muito rápido, e aí tu não tem tempo de esticar as informações, e aí, né? E quando tu é mais jovem na carreira, né? Então, jornalista recém-formado, ou estudante, mais complicado, porque tu ainda não adquiriu a prática e né, naturalmente tu tem mais dificuldade. Então, isso atrapalha muito, porque tu deixa de ter o diálogo, né? A Cremilda Medina tem um livro que é Entrevista ao Diálogo Possível. E é bem isso, né? Na apuração, e não é só uma entrevista aprofundada aqui numa bancada, por exemplo. É a capacidade de dialogar, de conversar, de entender, né? De, a partir das respostas do entrevistado, eu fazer novas perguntas,
sabe? Não há tempo para isso. E cada vez a gente vê um jornalismo mais raso, né? Por conta dessa velocidade que o processo toma. E essa pluralidade, no caso, quando vocês se formaram, já era notada a mudança ou foi assim, uma coisa rápida dessa mudança, tanto na apuração, como ela comentou, dessa falta, vamos dizer assim, de diálogo, que a gente acaba, às vezes, ficando muito nas redes sociais, às vezes faz até entrevistas por ali, e acaba perdendo um pouco daquele jornalismo tradicional, que é uma parte importante. A gente tem tempos de formação bem diferentes. Então, assim, eu tenho uma vivência bem diferente do que a Nelly vai contar, né? Porque eu me formei fazem 20 anos. Então, assim, quando eu fiz o curso de graduação, eu ainda usei máquina de escrever, estava no começo do computador, tivemos computadores, mas tudo era mais devagar. Tu ia conversar com as pessoas, tu não mandava mensagem, sabe? Tu fazia todas as apurações face a face, né? Raramente tu usava um telefone na graduação, né? Claro, depois tu vai para os meios, aí tu vai usando, né? A tecnologia que na época tinha, enfim. Então, eu acho que eu aprendi a fazer jornalismo de uma maneira diferente. Depois a gente vai se adaptando, porque vai facilitando, por um lado, né? Só que esse facilitador, ele beneficia por um lado e prejudica pelo outro, como eu falei, né? Então, e aí, claro, no curso de jornalismo, a gente aprende sobre o novo jornalismo lá, né? Sobre as etapas, sobre a história do jornalismo, pela qual o país já passou, né? E a gente vê que foi muito transformador. Eu concordo com a Nelly que o jornalismo sempre está numa certa crise, porque ele está sempre se reinventando, porque a sociedade está mudando e a evolução a partir das crises que ela acontece, né? Então, por isso até que eu falei que a questão da revolução tecnológica e da crise, né, os jornais, como é que vão se reinventar frente aos jornais da internet, o jornal impresso, né, em relação ao jornal da internet. Eu acho que isso se resolve, as coisas vão se acomodando, vão melhorando, vão se reinventando. O que mais me preocupa é a crise da credibilidade, a crise da questão dos jornais tendenciosos e que não assumem a sua tendência, né? Como assim, países da Europa têm jornais que assumem. Nós somos de direita, então você sabe o que você vai encontrar aqui. Não, nós somos da esquerda, então é isso, mas nós somos honestos. Eu acho que está faltando, né, por isso essa questão ética, fatores fundamentais éticos dentro dos jornais. Que é essa questão que há tendência, é claro que há tendência, mas os meios não assumem. Né? Que é esse modelo norte-americano que o Brasil, né, trouxe para si e ainda está em vigor. Então eu acho bem complicado isso e parece que o Brasil, assim, né, por mais que tenha essas outras alternativas, eu não consigo vislumbrar muito, como eu falei no começo, a curto prazo, que isso vai melhorar, sabe? Isso é bem preocupante. E é preocupante a gente formar alunos que vão trabalhar nesse mercado. A gente tem que preparar vocês para esse mercado, né? Mas então qual é a solução, assim, da formação de vocês? É essa formação crítica, essa formação ética, essa formação do cidadão ético, né? Que daí vai tentar entrar no mercado para fazer a diferença. Porque a gente daí tem um exemplo assim, né? Como o Marcelo Canelas, que eu acho que até ele comentou uma vez numa palestra, numa entrevista, né? Que a questão não é tu dizer, não, eu não vou trabalhar em tal lugar, porque aquele lugar lá é tendencioso, e eu não concordo, eu não sei o quê. Não, mas tentar... Claro que tu não vai entrar no lugar transformando o lugar, né? Porque tu é pequenininho uma dentro. Longa caminhada, é uma né? longa caminhada. Mas eu acho que ele é um exemplo, embora talvez seja uma exceção, né? De um cara que conseguiu entrar numa rede... né, lentamente, né, ele tem, sei lá, mais de 20 anos, quando eu me formei, o Marcelo Canelas já... Tem 30 anos já. Tem 30 anos já. Só que hoje ele faz a diferença, ele faz um jornalismo diferente, né? Então, assim, ele desempenha o seu papel de cidadão,
né, numa grande rede massiva, e eu acho que isso é um bom exemplo. Inclusive, como exemplo, a série Fome, né, que é muito, muito falada e que foi bastante premiada, que ele fez lá no início dos anos 2000, ela é de 2001, se eu não me engano, que era num momento em que o país vivia sérios problemas de fome, rendeu políticas públicas no Brasil, né? E também ele foi premiado, inclusive, em outros países, pela série que ele produziu. Ou seja, eu acho que essa aí é a questão do interesse público, né? Precisou ele lançar um olhar a respeito da fome no país, para que o Estado e para que outros países também, dentro das suas políticas de Estado, olhassem para isso de outra forma, né? Como eles também sendo coautores desses problemas, que até então talvez eles não assumissem tanta responsabilidade sobre, né? Então eu acho que é aí que está esse diferencial do jornalista, né? Da função social que a gente pode desenvolver. E aí talvez minha fala pode ser muito idealista, né? Mas eu tenho quase 7 anos de formada, então eu ainda talvez continue com os meus idealismos de quando eu entrei no curso. Mas eu acho que a gente não pode perder isso de vista, porque quando a gente perder isso, acho que a gente matou o jornalismo, talvez. Não, acho que não dá para perder, porque senão não faz mais sentido a gente continuar aqui e continuar nessa carreira também, né? Daí a gente vai fazer outra coisa. Porque eu acho que o jornalista é isso, o jornalista quer mudar o mundo, né? A gente não muda o mundo assim, né? Vamos mudar, não. É o mudar o mundo, mas é o mudar o mundo assim, ó, como o passarinho apaga o incêndio, né? Cada um fazendo a sua parte um pouquinho, tentando ser crítico, tentando pensar, tentando fazer a sua parte, né? E eu acho que nós, como professores, tentando semear essas sementinhas, assim, de consciência, é ter consciência, é refletir sobre, é pensar que nós não somos profissionais que executamos tarefas automaticamente, não é? Nós temos que pensar sobre o que nós fazemos. Sim. É isso. A conversa tá boa, mas a gente vai ter que encerrar por aqui, tá bom? Agradeço muito a participação de vocês. O Converso fica por aqui. Até a próxima edição.